Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a esta nossa reflexão, que todos os dias nós temos a oportunidade de partilhar a Palavra de Deus aqui no canal do YouTube do Santuário São Judas Tadeu. Hoje é terça-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, fica muito claro no Evangelho de hoje que a nossa relação para com o próximo deve ser o reflexo da relação de Deus para conosco. Portanto, a caridade cristã não pode ter limites, porque o amor e a misericórdia de Deus não têm limites. Então, a reflexão se dá a partir da pergunta de Pedro. Não sabemos por que Pedro havia feito aquela pergunta. Podemos certamente pensar que ele queria saber se de fato existia um limite para perdoar, para que talvez não se estivesse abusando da bondade de alguém. E ao que Jesus responde que, olha, a medida para o perdão é justamente não ter medida. A medida é o próprio Deus. E o que Jesus está ensinando através dessa sua resposta? Justamente que nós não amamos o próximo porque ele merece o nosso amor. E da mesma forma, Deus não nos ama porque nós merecemos o amor de Deus, mas Deus nos ama de forma gratuita. E mesmo quando, nas diversas vezes, nós não correspondemos a este amor de Deus, Deus continua a nos amar. Tantas e tantas vezes nós erramos, pecamos contra Deus, pedimos perdão, Deus nos perdoa e Deus nos acolhe.
E é justamente nessa generosidade do perdão de Deus é que o nosso perdão para com o próximo deve ser espelhado. Portanto, é perdoar sem medida, é perdoar sem limite, porque Deus assim o faz para com cada um de nós. Se queremos receber o amor de Deus, devemos amar o próximo. Se queremos receber o perdão de Deus, devemos perdoar o próximo. A caridade cristã está fundada justamente nisso. O exemplo para a caridade cristã é o próprio Deus, que ama e perdoa sem limites. Se o nosso próximo não merece o nosso amor, se o nosso próximo não merece o nosso perdão, nós também não merecemos o amor e o perdão de Deus. No entanto, Ele continua a nos amar e continua a nos perdoar. Nos diz o final do Evangelho, Jesus: se cada um não perdoar de coração o seu irmão, também não será perdoado por Deus. E vejam que Jesus coloca um qualitativo nesse perdão. Não é perdoar da boca para fora, mas é perdoar de coração, porque é assim que Deus faz conosco. Toda vez que Ele nos perdoa de fato, de coração. Que nós saibamos viver o amor, a caridade fraterna e que Deus nos ajude a termos um coração sempre disposto a amar e a perdoar o nosso próximo. E que Ele nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.